Boa tarde, sou a professora Marli de Ciências. Estou tentando gravar um vídeo aqui desde cedo, mas aqui é barulho de criança, barulho de leiteiro, barulho de avião. Mas assim, eu queria dizer que eu ainda estou de atestado, mas para vocês não ficarem, né, sem conteúdo, eu resolvi gravar esse vídeo para vocês. Semana que vem eu espero estar melhor. E aí nós vamos ter nossas aulas do Meet bonitinha, tá bom? Queria falar um pouquinho relembrar um pouquinho sobre máquinas simples, né? Que são instrumentos que servem para facilitar o nosso trabalho, como por exemplo, cortar um objeto, como abrir uma lata, como pegar uma areia, né? Transportar, como transportar uma mudança, como cortar uma carne, como por exemplo, nos alimentar, né? Um garfo que nós levamos à nossa boca, então nós podemos classificar isso aí como uma máquina simples, sim. Então, os objetos que você tem no seu cotidiano, que ajuda você, ajuda a sua família, ajuda a sua casa, né? E nós temos aí máquinas simples que foram transformadas em máquinas complexas. Então, se a gente for analisar um motor, um carro, por exemplo, é uma máquina super complexa, porque a junção de parte simples foi formando uma máquina complexa. Então, nós temos os carros, guindastes, bicicletas, né? E essas máquinas simples, elas foram classificadas em 4 tipos: as alavancas, as roldanas, as engrenagens de rodas dentadas e o plano inclinado. As alavancas, vou dar um exemplo para vocês nunca esquecerem. A tesoura, que ela tem um ponto fixo, que é aquele parafusinho no meio, né? Aqui onde a gente coloca a mãozinha, né? Onde a gente vai aplicar a força, e a força resistente, que lá na pontinha, que é onde a gente vai cortar aquilo que a gente quer. As alavancas são de 3 tipos: as interfixas, que possui o ponto de apoio contrário, né? Que é lá na pontinha, tá vendo o alicate? Então, você vai aplicar uma força maior aqui e o eixo central dela já é mais no meio, né? Mais para frente. Aí temos o martelo, né? Que é a força, olha para vocês verem, a força potente, a força resistente, ela está entre esses 2 pontos, né? Então, se eu quero quebrar um coco, então eu vou ter que, né? Pegar o martelo, o martelo em si, né, que é super pesado, e aplicar uma força também, né, muito grande para que o coco, né, ele possa quebrar. Então, o ponto de apoio está entre a força potente e a força resistente. As balanças, gangorras, os alicates, o pé de cabra, as tesouras, né, são esses exemplos. Nós temos aí também as alavancas interresistentes, que é a força resistente está localizada entre o ponto de apoio e o ponto da força potente. No carro aí, o carrinho de mão, né? Dá pra gente perceber isso claramente. Alavanca interpotente. A força potente ela está localizada entre o ponto de apoio e a força resistente. Olha aqui para você ver. Então, a força ela está mais no meio. A pinça, por exemplo, né? Para eu poder tirar a sobrancelha, um cortador de unhas, né? A vassoura. As roldanas. Roldanas são aquelas rodinhas, né? Utilizadas nos portões eletrônicos para se movimentarem, mas também são colocadas aí para auxiliar nos prédios, né? Gente, olha o queijo. Vocês me perdoem, mas aqui é desse jeito. É muito difícil eu conseguir gravar uma aula que não tenha uma interferência. As roldanas, ela tem inúmeras aplicações. Olhem para vocês verem. Achei interessante aqui, ó. Nos aparelhos de musculação, nos varais de roupa, no transporte de materiais de construção, nos motores dos automóveis, nos guindastes, né? As engrenagens ou roda dentada. São as rodas das motos, dos carros, das bicicletas, né? E elas vêm sempre aos pares. É bem interessante também como elas trabalham, né? Sempre juntinhas aí. E a cremalheira é uma engrenagem que transforma o movimento de rotação em movimento retilíneo. Quando você liga o motor, não sei se você já observou, na parte superior, se você tiver portão eletrônico em casa, você dá uma olhada. Você vai perceber que a roda dentada, que essa engrenagem, ela é assim, bem... Ela não erra, é bem certinho. Aí dá para você olhar aí e perceber. Um plano inclinado é quando eu quero, por exemplo, digamos que eu quero descer algo de ladeira abaixo ou vice-versa, né? Ou então eu quero levantar um saco de arroz,
né? Então, assim, a descida. Então, nós temos aí alguns objetos que podem nos ajudar, né? As rampas, por exemplo, né? É um exemplo disso. A superfície cujo ponto de início se encontram em alturas diferentes. É o que as rampas, né? Quem gosta aí de skate, aquelas pistas de skate também, dá pra gente perceber isso. O trabalho necessário para subir uma rampa é o mesmo, independente do comprimento da rampa. Aí você pode ver uma escada rolante. A escada rolante, obviamente, o motor irá exercer uma força maior, né? E quando não é, as nossas pernas que irão exercer essa função, certo? Olhe atenção os parafusos. Eles têm planos inclinados de forma de espiral e alguns têm ponta de cunha, né? E as cunhas, elas possuem 2 planos inclinados superpostos. Olha aí para vocês verem. Eles aplicam uma força nos 2 lados, como vemos no machado e nas facas, tá? Então, o que eu quero nessa atividade? Essa atividade eu quero que você olhe no seu quintal, olhe na sua casa, observe as máquinas simples que você tem. Você vai criar um objeto utilizando essas máquinas simples, né? A alavanca. Então, o modelo de alavanca é a tesoura, é um alicate. O que você encontrou aí na sua casa que você pode estar classificando? Tá bom? Eu vou printar depois esse material e deixar lá no grupo para vocês estarem lendo. Então, o trabalho vale 5 pontos. Vocês vão ter uma semana. Semana que vem eu vou estar recolhendo. Marli, mas eu consegui fazer hoje. Pode enviar, tá bom? Que eu recebo sim. Muito obrigada. Fiquem com Deus. E qualquer dúvida você pode me chamar, tá?